Oi gente, tudo bom? Eu vou tentar fazer um videozinho aqui. Eu não sei quantas vezes eu vou acabar sendo interrompida, porque, enfim, minha sogra tá aqui e a gente tá esperando um telefonema da fisioterapeuta, mas, enfim, enquanto isso nós vamos trabalhando. Eu queria passar para vocês uma dica de desenho, né, para trabalho, que, enfim, me deu uma estalo que me deu esses dias tal, e eu achei interessante, acho que dá pra gente fazer bons estudos principalmente para estudos, né, para vender e para expor, já começa a ter uma questão aí de direito autoral, mas para estudar e para pintar, quando a gente não tem muito ideia do que fazer, eu acho que é uma dica bastante legal. Eu estava assistindo uma série, um filme esses dias na televisão, e aí eu vi umas paisagens super bonitas, né? Então o que eu fiz? Eu dei pause nas imagens e tirei uma foto da TV, né? E aí a ideia é que eu usar essa foto, usar essa foto da TV, do filme, pra gente fazer uma composição e pintar em cima disso, né? Bom, os smartphones, quase todos, né, o aplicativo de câmeras é bem parecido em todos, né? Vocês sabem, depois que tira a foto, ela sai meio torta, enfim, da televisão e tal. Aí vocês podem usar o recurso editar, né, que tá aqui. E aí tem esses dois retângulozinhos aqui, que é o de cortar, né? Aí ele já aparece uma grade mostrando pra gente aonde que fica os terços da imagem, tá vendo? E aí, bom, esse é o olhar do fotógrafo do filme, né? Do fotógrafo do diretor. Mas a gente pode, eventualmente, se o que está me interessando está mais para cá ou mais para lá, a gente pode fazer um corte diferente nessa imagem, né? Eu posso tirar aquela casa do lado de lá e fazer um corte mais para cá, fazer uma pintura mais quadrado, mais retangular, porque o formato da televisão normalmente é o widescreen, ele é mais comprido, né? Do que... Enfim, e aí a gente pode ir ajustando isso, fazendo um novo corte nessa imagem e para selecionar aquilo que a gente mais gostou, aquilo que a gente quer manter, né? Então, aí uma vez escolhido o nosso tema, ó, essas gradezinhas nos ajudam a achar os pontos de interesse, né? Que são os terços da imagem, né? Os pontos de interesse. Então eu vou deixar mais ou menos essas pessoinhas ali, ó. Aqui essas marcações, elas já dão mais ou menos pra gente a ideia de onde são os terços na foto, tá vendo? Eu não vou colocar tanta gente lá, eu vou colocar menos pessoas. E aí, então, eu vou fazer o meu interesse, o foco de interesse nessa claridade, nesse fundo que vem daqui pra cá, né? Então, vou cortar a minha imagem aqui assim e vamos desenhar por aí, tá? Eu viro o celular para ela ficar maiorzinha para eu ver, né? E aí a gente vai trabalhar com aquele esquema de desenho, de não se preocupar tanto com cálculo de perspectivas e tudo mais, o desenho baseado nas proporções, né? Então, olha, vamos começar pela proporção de altura com largura. Eu tenho aqui uns 6,5 cm por 10. Então, eu não chego a ter o dobro, né? Eu vou colocar aqui no meu caderno, porque é um caderno de sketches esse, né? É um pouco mais da metade na verdade, ela ficaria bem até
porque ela tem a montanha lá em cima, ela podia ter mais céu, né? Então eu podia pensar até uma imagem quase quadrada, né? Então eu vou pensar aqui, ó, em 15, 16 mais ou menos. Se 16 por 10, mais ou menos, porque ele é 6,5 e aí sobra menos da metade. Se eu deixo aqui, sobra menos da metade para cá. Então é uma proporção bem no olhômetro mesmo, né? Então eu tenho aqui a minha reprodução do espaço que eu tenho lá. Aí eu tenho a linha do horizonte, né, mais ou menos nesse 1/3, que eu vou anotar mais ou menos aqui, né. Aqui eu sei que vão ter umas pessoinhas, eu vou colocar aqui essa estrutura, porque como ela é escura, ela me leva, né, me penetra para dentro do desenho, né. Aqui atrás a gente tem uma cadeia de montanhas, ó, bem interessantes e tal. E aí, o que eu queria fazer, a casinha, basicamente, que eu queria fazer com vocês, no esquema das proporções, tá? Eu vou até ampliar aqui, fazer só a casinha, não vou fazer do mesmo tamanho aqui, né? Vou fazer o tamanho proporcional ao resto da imagem, mas num tamanho que acho que dá pra vocês verem daí, né? Então é aqui que eu vou, o que eu tenho aqui, olha, eu vou começar por alguma referência, algum ponto, alguma coisa tem que ser ponto de referência para mim. Então, eu já estipulei mais ou menos a altura desta laje, né, que é mais ou menos aqui. Aí, o que eu sei, olha, que pela altura dessa laje, a altura da ponta da outra casa é mais ou menos a mesma, tá vendo? Então, eu vou achar o lugar onde eu quero a outra casinha. Lembra que este ponto não é este, né? Então ainda tem um recuo para cá. E eu vou achar mais ou menos o ponto da outra casinha e vou começar a casinha aqui. Essa aqui eu fiz só um esboço porque ela vai ficar meio esfumaçada, ela não é meu ponto de interesse. Mas essa casinha é o meu ponto de interesse, até para as pessoinhas vão estar aqui. Então eu quero um desenho mais preciso, não precisa ser uma ilustração, mas um desenho mais preciso, para que não fique uma casinha torta, que não fique um desenho feio, né? Porque, como diz o Cárcamo, né? Não há aquarela mais bem feita que seja, que resolva um problema de desenho, problema de estrutura, né? Então a gente pode até manchar, pode deixar até só poucas pinceladas, mas essas poucas pinceladas tem que estar no lugar certo, porque senão parece um bando de mancha perdida, né? Então vamos fazer lá, continuando a nossa referência. Aí o que eu vou pegar aqui, que é a régua tampa. Eu vou pegar aqui um lápis ou um palito, qualquer coisa aqui, ó, e eu vou ver aqui o ângulo, né? Porque agora eu tenho que fazer a casinha. E não vou fazer essa casinha a olho, vamos fazer a casinha prestando atenção. Então eu vou pegar aqui o ângulo em que se dá essa inclinação deste telhado. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ter certeza de que os dois estão bem paralelos, porque se o celular estiver assim, esse ângulo vai estar errado, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que ter certeza é que o celular, as linhas do celular estão paralelas ao meu papel, né? Deixa eu ver se tá dando pra ver bem. Daí, tá. Aí, eu vou pegar este ângulo com que sai o telhadinho e vou transferir para cá, olha, com muito cuidado eu transfiro este ângulo para cá, né? E aí eu tenho o ângulo aproximado da minha casinha. Vou traçar uma linha que eu não sei aonde vai terminar, mas traço ela bem levinho, né? Aí eu vou descer, eu sei que eu vou descer uma linha bem vertical, né? Qual que é o tamanho dessa linha vertical? Essa ainda não tenho referência dela, mas ela é pequenininha, olha. Ela é pequenininha, mais ou menos até aqui. Aí, esta minha varanda, qual é o ângulo dessa varanda? Se a gente puser uma lapiseira aqui, olha, embora a gente ache que ela não é nem reta e ela nem é exatamente o mesmo ângulo da de cima, ó. Tá vendo, ó? Ó, dá pra ver bem daí, ó. Este e este.
essa mais inclinada do que esta. Então, é um ângulozinho um pouquinho, este é assim e o outro um pouquinho menos. Então, se esta é assim, essa vai ser um pouquinho menos, ó. Então, eu vou inclinar um pouquinho menos esta varandinha. E quanto que ela sai para fora? Aí sim, agora eu tenho uma referência, ó. Esta linha, a medida desta linha, se eu transporto ela para cá, ó, aqui, transporto ela para cá, ela dá mais ou menos até aqui. Então, esta linha é mais ou menos o dobro dessa. Então, eu desço essa linha para cá, tem uma vez e duas vezes. Aí, eu alcancei este ponto, né? Aí, eu vou descer a minha linha da varandinha, né? Quanto que eu vou descer? É um pouquinho mais, ó, do que essa, tá vendo? Quase a mesma medida dessa daqui. Bom, e agora? E agora a linha de base? A linha de base, de novo, ela é inclinada, mas ela é menos inclinada ainda que a de cima. Olha de cima e olha de baixo, ó, tá vendo? Então, não estamos trabalhando com ponto de fuga. Eu sei que existe um ponto de fuga aqui, que as coisas estão, né, percorrendo esta perspectiva. Mas nessa forma de desenhar, eu olho apenas os ângulos. Eu não preciso ir atrás do ponto de fuga, ó. Eu sei que esta linha, ela tem uma inclinação diferente da de cima, já é menos inclinada. Então, eu vou trazer esta inclinação, ó, pra cá. E aqui eu vou traçar a minha segunda linha, ó, tá? Bom, aqui é a quina, né, da varandinha, né? Onde é a quina da varandinha? A quina da varandinha é um pouquinho para dentro da quina do prédio. Então, se essa é a quina do prédio, a quina da varandinha é mais ou menos por aqui, ó. E também uma linha bem vertical. Agora, para cá da varandinha, eu já sei que as duas linhas são bem, ó, tanto esta quanto essa, são linhas bem horizontais. Então, daqui e daqui, me saem linhas bem horizontais. Qual que é o tamanho desta linha horizontal? Bom, esta linha horizontal aqui, ela é um pouquinho maior que essa, ó, tá vendo? Essa, se eu transporto para cá, dá mais ou menos aqui, é um pouquinho mais. Então, eu transporto esta linha para cá e mais um pouquinho. Aí, eu tenho a largura da varandinha, né? E a largura da varandinha é a altura, ó, exatamente a altura daquela linha que nós começamos e não sabíamos onde ia terminar. Certo? Agora eu vou fazer a profundidade da casa. A profundidade da casa, profundidade da casa, ó, é levemente, por isso que é legal colocar um lápis, uma lapiseira em cima, ó. Ela não é paralela com o papel, ó. Ela é levemente inclinada para trás, ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer ela levemente inclinada para trás. Ela tem esse círculo aqui em cima, que ele parte, qual que é a distância disso aqui? Essa distância é mais ou menos a mesma distância aqui da varanda, tá vendo? Então, eu vou contar aqui, e qual que é esta distância? Essa distância é um pouquinho maior que essa. Então, contou essa aqui, e essa seria mais ou menos aqui, um pouquinho maior. Qual que é a altura, né, desse círculo? A altura desse círculo é mais ou menos desta altura, eu calculo. Fico procurando no que eu já desenhei alguma referência que eu possa usar de comparação, tá vendo? Então, esta altura, para mim, é bem parecida com esta linha. Então, eu vou pegar esta linha e vou transportar mais ou menos tudo no olhômetro, né? Mas, ó, como funciona. E aí, vou fazer, então, esse círculo aqui. Aqui também tem um círculo, né? E onde é o meio? O meio é um pouquinho depois da quina. Ó, a quina aqui e o meio um pouquinho para dentro. Então, se essa é a minha quina, o meu meio é mais ou menos aqui, ó, né? Esse meio é exatamente metade desta porta que tá aqui. Ó, essa portinha que tem aqui fica metade para lá e metade para cá. E essa é a altura, né, deste outro círculo que tem aqui, né? E aí, qual que é a distância dele? Esta distância dele aqui é bem menorzinha que essa. Então, ele é um pouquinho só maior que a porta e um pouquinho só maior que a porta do lado de cá.
E aí ele faz uma curva, ó, que é um pouco maior deste lado do que do lado de lá, né? Aqui. E aí, então, já temos o começo da nossa casinha, né? Essa distância aqui é praticamente a mesma do lado de cá. Então, quanto eu tenho aqui, eu tenho pra cá. Eu já sei mais ou menos onde é o fim da minha casinha. E eu sei que ela desce, aí sim, uma linha vertical. Bom, aí vamos continuar. Aqui debaixo dessa varandinha, ela desce uma pilastra bem vertical, ó. Qual que é a altura da pilastra? Ela vai parar no meio da cabeça das pessoas, então eu deixo indefinida. Aqui a segunda pilastrinha, a gente tem mais uma do lado de cá, vamos fazer já essa da quina, que é bem aqui. Tudo bem vertical, né? Eu aqui não tô vertical no papel, não tô fazendo elas verticais. Tudo bem vertical. E aqui, olha, é equidistante dessa uma da outra, né? Até ó, uma, duas, então eu vou dividir isso aqui em dois e vou fazer aqui uma pilastrinha aqui, outra pilastrinha aqui. Só marco onde elas vão ser, depois a gente desenha ela direitinho. E eu já sei que a parte de trás desta casinha, onde ela começa a ficar escura, é exatamente aqui atrás dessa pilastra, ó. Pilastrinha mais gordinha, né? Então, começa aqui, a parte de trás da casinha, e que eu já vejo que é exatamente, olha, não é coincidindo com a parte de cima, ó. E deu certinho, tá vendo? Bom, aí eu tenho a base da varandinha, né? O chão da varandinha, que é uma linha paralela ao chão e que vai se unir aqui, isso tudo numa mancha escura, ó, porque é sombra, né? Essa linha da casa vai descer até aqui embaixo, né? E qual que é o ângulo desta aqui? Então, aí assim, eu vou pegar aqui, de novo, a minha lapiseira, a minha régua e tal, e vou transportar esse ângulo pra cá, ó. Mais ou menos, no olhômetro, mas transportei o ângulo. Então, agora eu já sei aonde termina, tem um vãozinho aqui, assim, né? Então, eu sei onde termina a quina da casa, né? E isso aqui é esse tablado, né? Que tem na frente da casa, né? Aonde que ela termina, onde ela deixa de ser inclinada para ser horizontal? Olha, aqui é horizontal, né? Nesse momento ela é horizontal, até um barril aqui, ó, até um dos barris, ó. Depois ela passa a ser inclinada. Então, eu sei que ela isso é depois da quina da casa, tá vendo? Então, é mais ou menos por aqui, ó. Depois da quina da casa, daqui pra lá, ela passa a ser horizontal, né? E a gente vê que isso aqui, ó, se eu transportar isso aqui pra cima, no meio, esta linha é mais ou menos no meio dessa altura. Vamos ver se eu cheguei no lugar certo. Então, é mais ou menos aqui, ó, um pouco demais. Esta linha é mais ou menos no meio daqui, né, ó. Então, eu já tenho o fim do tablado, né? Aqui ainda, ó, seguindo, não fora do meio, mas a 1/4 mais ou menos desse círculo, eu tenho a quina desse telhado. Então, seria mais ou menos aqui, ó, que eu tenho a quina do telhado. E quão para baixo? Menos do que o círculo, tá vendo? Se isso aqui é o círculo, mais ou menos por aqui, assim, eu tenho a quina desse telhado. E qual é o ângulo desse telhado? Aí, vamos lá de novo com a nossa amiga lapiseira, ó. O ângulo é esse, eu transporto pra cá, eu tenho o ângulo do telhado, ó. Tá? E a linha de base? A linha de base do telhado, este ângulo aqui, que eu vou transportar pra cá. Aqui, acho que alguma coisa se mexeu aqui. Mexe pra lá e pra cá. Ó.
a linha de base pra cá, transporto pra cá, essa é a linha de base do meu telhado. E a de cima tem um ângulo um pouquinho, tá vendo? Esta é mais horizontal, essa é mais inclinada. Então, eu vou fazer esta referência aqui. Esta é mais horizontal, essa é mais inclinada. E aí, vou subir aqui. Então, uma mais inclinada, outra um pouquinho mais horizontal. Qual é o comprimento desse telhado? É antes do fim da casa, ó. Um pouquinho antes do fim da casa. Então, vou vir com ele aqui até um pouquinho antes do fim da casa. E esse ângulo é o mesmo que esse? A lapiseira vai me dizer, ó. Este ângulo não é o mesmo desse, ó. Este ângulo e esse. Esse é um pouquinho mais inclinado para cima, ó. Então, eu vou fazer, se este é assim, esse um pouquinho mais inclinado. E aí, eu chego na altura do telhado aqui, ó. E aí, eu vejo esta distância é um pouquinho, na verdade, um pouquinho mais. Então, corrijo, porque como a gente tá trabalhando tudo com mais ou menos o olhômetro, então, às vezes dá um errinho, mas eu já corrigi, ó. E aí, o ângulo deste lado. Ops. O ângulo deste lado. O ângulo deste lado, aqui, ó. Trouxe pra cá. Este é o ângulo desse lado, tá? Aí, eu sei até onde ele vai. Ele vai exatamente na mesma linha, né, ó, horizontal, na mesma linha do outro. Então, ele vem até aqui. Ele tem uma descidinha para ele vai para o outro lado e aqui eu tenho uma linha vertical. Aqui, desse lado, também tenho uma linhazinha vertical e esse triangulinho bem horizontal aqui, né? Um pouquinho para dentro desse triângulo aqui, na altura desse telhado, tem essa outra vertical, né? Que vai ter a portinha ali. Tem uma outra vertical aqui, que é um pouquinho para dentro daqui, né? Então, mais ou menos por aqui, que vai me dar a portinha. A portinha é bem perto do telhado, ó. Esta linha, na verdade, da portinha é praticamente a mesma linha de tudo aqui, ó. Eu tô nesse telhado de cima, de baixo ainda não fiz, né? Então, esta é a linha da portinha, ó. E as verticais. O telhado de baixo, este ângulo aqui do de baixo é um pouquinho mais caído que o de cima. Então, se este é o ângulo, esse aqui é um pouquinho mais caído. E até onde ele vem? Ele vem quase até a quina da varanda, ó. E este daqui, a mesma coisa. Este tem este ângulo, o de baixo tem um ângulo um pouquinho mais caído. Então, se este é esse ângulo, o de baixo é um pouquinho mais caído, que sai daqui um pouquinho mais pra dentro, ó. E o ângulo do telhadinho de cima e do telhadinho de baixo são praticamente o mesmo. Então, esse e esse, ó. Aqui e aqui. Já tenho as duas aguadas do telhado, né? Pra dentro um pouquinho da quina sai a coluninha, né? E aqui atrás, no fundo, tem o fim da casa, que coincide praticamente com esta quina de cá, tá? Então, isto tudo, esta quina aqui, esta coluna aqui, é que dá a altura de tudo. Qual que é esta altura? Vamos achar uma medida que seja proporcional a ela. Ela é mais ou menos do mesmo tamanho que esta lateral do telhado, mais ou menos, ó. Então, esta lateral do telhado e ela é mais ou menos aqui, né? Então, aqui, esta linha da casa, ela dá, né, dessa varandinha aqui. E a gente tinha dito que a quina era aqui, né, ó. Então, esta vem assim e esta vem assim. Até onde vai essa linha? Até depois da casa, né?
Então, aqui é tudo muito escuro, tem só uma janelinha aqui, uma ideia de janelinha aqui atrás, ó. Aqui é tudo muito escuro, aqui tem os 2 barris, que ele tá mais ou menos na metade da porta. Essa porta ficou alta, né? É porque ela tem uma moldura e depois a porta, né? Aí na metade da porta tem os 2 barris. Os 2 barris, aqui assim. Tem a casa toda tá em cima de um tablado, né? Isso tudo é só a gente constrói com cor, né? Dá uma escurecida. Aqui também muda de cor. Tem umas coisas acontecendo aqui atrás, tal. Tem também essa linha é paralela ao chão. Tem um banco, ou sei lá, alguma coisa vermelha aqui atrás da casa. Umas coisas no chão, isso depois vira só mancha de cor e parará, tal, e enfim, e é isso, né? Aí a gente coloca só o encosta desta construção, que ela vai fazer o mesmo papel dessa, que é trazer tudo para dentro. Qual é a altura desta construção? Olha, isso aqui é mais alto do que o círculo daqui. Então, ela, mais ou menos, esta é a altura desta construção, que vai estar aqui. E qual é o ângulo dela? Ó. Este é o ângulo, mais ou menos, dela. Não preciso fazer grandes coisas, isso vai ser só uma sombra, né? Aí eu tenho vegetação aqui atrás, olha, que ela não passa da altura desta casa, tá vendo? Então tem essa vegetação aqui atrás. Obviamente a árvore a gente não precisa desenhar tanto, é mais só questão da proporção, do tamanho delas mesmo, né? As copas das árvores aqui tem muita vegetação, aqui também tem esse... Agora já posso melhorar esse meu cantinho de cá, olha. Eu tenho o ângulo dele, que eu já tinha mais ou menos acertado. Uma linhazinha vertical que desce. E o ângulo da parte de baixo, ó. O ângulo da parte de baixo. Da onde sai essa coluna? Sai daqui do meio, mais ou menos, ó. E quão alta ela é? Ela vem até a altura dos barris aqui embaixo, ó. Quão grossa ela é também, né? Ela é mais grossa que as outras, ó. E a de trás? A de trás sai mais ou menos daqui e ela vem até a base da casa só, até aqui. Tudo isso é escuro, né? Ó, tudo isso é escuro, tal. Aqui é um tablado, né? Que vai juntar lá com o lado da casa, mais ou menos. Isso aqui mais manchas, então não tem necessidade de tanta coisa, tá? As montanhas ali atrás, isso é montanha, né? Mas é mais só pra gente ter uma noção de proporção, né? Que isso, mostrar que isso é uma vila no meio que tem até uma cachoeira, se quiser fazer, tem uns ciprestes aqui e tal. E as pessoas, qual que é a altura da cabeça das pessoas? Tá vendo? A altura da cabeça das pessoas é mais ou menos o meio da varanda, ó, tá vendo? Mas estão mais ou menos nessa altura. Então, é aqui que eu vou fazer umas pessoinhas vindo. Não preciso fazer esse multidão, porque isso é um filme, né? Então, eu posso colocar uma família com uma criança, enfim. Mais uma aqui na porta, né, dessa casa. Tem um outro barril aqui. Um outro barril aqui. Eles são da mesma altura, mas ele é menorzinho. Então, eu posso colocar essa pessoa está em cima do tablado, então a cabeça dele é mais alta, certo?
uma outra pessoinha aqui. E isso, tá? Então, aí a gente tem essas linhas de construção aqui, uma coisa no chão, tal. E aí a gente tem a cena. Bom, então, desenhada, basicamente ela já está. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um grafite mais suave, né? Esse meu aqui é um 6B. E eu vou acentuar tudo que é o valor escuro da cena, né? Tudo que é mais denso, ó, isso tudo junto, uma coisa na outra. É uma forma só, não é a parte de baixo, mas a parte de cima e tal. Aqui, isso aqui é escuro, mas menos. Tem uma mancha aqui. Aqui eu tenho a ideia de uns degraus, ó. Então, uma parte mais clara, outra mais escura já dá a ideia de degraus, ó. Aqui. E aonde é escuro? Aqui é bem escuro, ó, porque tá bem na sombra, né? A parte de dentro da casa, tudo isso é escuro, ó. Nem preciso definir muito onde é porta, onde não é, porque é mais escuro. Eu sei que tem uma janelinha aqui, ó, mas tudo isso é escuro, mais escuro aqui, né? Aqui, do que ali. Aqui a parte, obviamente, de baixo do telhado. E tudo isso aqui também é escuro, ó. Aqui tem a luz desse prédio, mas mesmo assim essa parte é mais escura do que de cima, né? Aqui também é bem escuro. Deixo só uma reservinha de luz pro poste. E tudo isso é bem escuro, ó. Até essa janelinha que tá perdida ali. Então, tudo isso é bem escuro. Vou acentuando os valores até a base, que é o que vai me dar a luz no tablado, né? Aqui eu ainda tenho uma parte de sombra, não é tão cortado assim de lá pra cá, então a sombra meio na diagonal aqui. Tem um escuro aqui no telhadinho, ó. Tem um escuro aqui nesse telhadinho. Aqui, essa parte de trás também, né? A sombra do telhado, ó. Isso aqui não precisa ser uma linha reta, né? Parte de baixo desse lado da casa, isso também é mais escuro. Essa parte é mais escura. Tem umas coisas acontecendo aqui que também são mais escuras, ó. Isso aqui. A parte, aí a gente deixa um filetinho, que é a parte de luz do tablado, né, onde tá batendo luz de cima, e a parte de baixo do tablado já é mais escura. Deixa um outro filetinho que é para parecer um degrau, ó. Aqui. A mesma coisa aqui, ó, a gente deixa um filetinho. Linhas. Essa parte aqui, dos toques, né, os pontos de contato, que é mais claro. Enfim, tudo isso é a parte que é mais escura também aqui embaixo da varanda, esse lado é mais escuro. E aí, olha, tem um ciprestre aqui, que também dá, aqui tem, a gente tem
as diferentes níveis de vegetação, né? Ó, os de trás são um pouquinho mais escuros, que o mais tipo pintura negativa, né? Aquilo que vai dando uma vegetação mais variada aqui atrás. Aqui tem uma árvore que também tem um escuro. Esse escuro aqui na aquarela vai ajudar a fazer o contorno, né, dessa varandinha aqui, né? Como essa casa é mais clara também, aqui atrás essa vegetação é importante, ó, porque aí é ela que vai dar o contorno dessa casa. Então aqui eu não preciso, é um sketch, né? Eu não preciso exatamente desenhar a vegetação. Agora aqui eu tenho que marcar os valores, né, ó. Tudo isso é vegetação. Tudo isso é vegetação. E essa casa também eu quero mais escura. Essa construção eu quero mais escura porque eu quero que me leve lá pra dentro, assim como essa, né? Aqui, ó, aqui também tem que ter uma sombra pra poder levar a gente pra dentro dessa luz aqui atrás, né? Ó. Casinha, porta, ficar tudo tão branco. E as montanhas, né? Ó. Então, com graduações de cinza no grafite, eu vou me dando os valores da minha pintura. Então, o que tem que ser mais claro, o que tem mais escuro. Aqui eu tenho a sombra dessa montanha, ó. Então, que ela vem fazendo o contorno desta vegetação aqui, né? Então, aí eu tenho aqui, essa vegetação tem que contrastar com o que tá lá, né? Pode ser no negativo, pode ser na parte mais clara que o fundo, enfim, mas elas têm, isso aqui tem que ser valores diferentes, não basta ser cor diferente, né? Por isso que é legal a gente fazer o sketch a lápis, né? Porque aí eu sei qual é a intensidade de tinta que eu tenho que colocar em cada uma dessas, em cada um desses elementos na pintura, né? Não basta só falar, aqui é azul, aqui é verde, porque eles forem do mesmo valor, eu não crio a sensação de profundidade, né? Aqui tem outra vegetação, tudo isso aqui é vegetação. Tem umas entradas de árvores aqui, que isso tudo pode meio que misturar com o que tá aqui. Essas montanhas são mais escuras do que as do fundo, porque essas estão mais próximas, ó. A gente tem isso aqui, essa cadeia de montanhas e essa sombra super bonita, né, nessa cadeia de montanhas. Essa aqui tá bem mais na luz que as outras, a gente pode deixar ela mais clara. Você vê aqui nas pessoas que a sombra tá quase direto no pé. Então, a gente faz as pessoinhas aqui e uma sombrinha bem... só na base, né? Tem umas coisas aqui, que é pra dar profundidade. Isso aqui também tem que ser mais escuro, ó, que é pra levar a gente pra dentro do quadro. Isso aqui também, né? Que a luz esteja mais lá. Esse canto tem que ser bem marcado para ele desenhar a casinha. Tá? Aí eu tenho um bom sketch,
porque aí eu posso perder a minha referência, já não preciso mais dela, né? E aí eu vou olhar o que meu sketch está pedindo, onde que ele está pedindo valor, onde que ele está pedindo luz. Olha, isso aqui é bem escuro. O que está faltando, né, de detalhe. E com base nisso, eu posso até depois apagar a foto. Aliás, eu até aconselho mesmo. Apague a foto, porque aí você vai criar alguma coisa com base no que a pintura está pedindo, no que a composição está pedindo e não naquilo que você está vendo, né? E não fica tão preso a reproduzir uma fotografia e mais disposto a construir uma imagem que é sua, né? Ó, se eu apago, eu já não sei mais que árvore que era aquela que estava lá, não sei mais que cor é essa casa, não sei, né? Eu tenho só uma leve referência daquilo que eu queria fazer, né? Então eu vou escolhendo quem eu quero mais claro, quem eu quero mais escuro, quem que precisa, quem tá pedindo sombra, quem tá pedindo luz, né? Ó. E aí eu tenho uma composição mais minha, né? Mas não tanto, porque é aquilo que eu já falei, né? Quem criou isso foi o diretor, foi o pessoal da fotografia do filme. Mas, pra gente estudar, pra gente ter... estudar exatamente como compor em cima de uma foto, a gente pode usar esse tipo de recurso, né? Tá? Então a aula de hoje foi mais de desenho. Eu pedi desculpas, eu tô meio sem tempo e condições de produzir muito. E vou contar com esse feriado antecipado aí e com a paciência de vocês, e vou deixar só essa aula de desenho por hoje, tá bom? Mas eu espero que essa dica dos ângulos e das proporções, onde começa esse aqui, onde termina aquela, qual o tamanho desta linha, e enfim, isso tudo tenha sido bem útil para vocês, como foi para mim. Quem me deu essa dica foi uma professora de desenho lá do Canadá, né? Muita gente boa. E isso foi muito importante para mim, assim, que a gente que não tem estudo da perspectiva e que também não tem grandes interesses de ser grandes, fazer desenhos grandiosos, hiperrealistas, essa dica das proporções, das alturas, enfim, é bem interessante para a gente construir um desenho crível, né, parecido com o real, sem ser uma ilustração, tá bom? Beijos, meninas, até!